agora no recurso da Britânica chamado Britânica ImagiQuest. Você vai digitar a senha que você recebeu e quando você clicar em Login, nós vamos acessar o Britânica ImagiQuest, a página inicial do Britânica ImagiQuest, que é o grande banco de dados para imagens que a Enciclopédia Britânica reuniu em um único lugar milhares de fotografias. São cerca de 3 milhões de imagens disponíveis aqui no Britânica ImagiQuest e você localiza essas imagens de maneira muito fácil. Se eu sou um professor ou um aluno, eu posso digitar aqui na busca, depois que eu acessei o Britânica ImagiQuest, a palavra que eu estou pesquisando, no caso rocha sedimentar, e quando eu dou o Enter, então este banco resultou com 1.452 imagens de rocha sedimentar. Eu posso visualizar essas imagens no tamanho que eu desejar, com legendas ou sem legendas, e ao clicar numa imagem, eu tenho todas as informações detalhadas, um pequeno resumo, né, dessa imagem, os créditos, as palavras-chave que essa imagem é encontrada, informações sobre os direitos autorais. Quando eu clico na imagem, eu posso, num clique, clicando no baixar, eu baixo essa imagem para o meu computador, ou eu posso clicar para impressão e eu posso também optar por visualizando aqui no modo de tela cheia as imagens de rocha sedimentar. Se eu estou buscando imagens de obras de arte, eu vou digitar Gustav Klimt, por exemplo, na busca, e o banco voltou com 146 imagens de Gustav Klimt. A grande vantagem, os professores sempre nos perguntam, qual é a vantagem de usar o Britânica ImagiQuest ao invés de outros bancos de imagens gratuitos encontrados livremente na internet? Todas as imagens, uma primeira resposta para essa questão é que todas as imagens do Britânica ImagiQuest estão em alta resolução. Então, quando você está navegando pelo Britânica ImagiQuest, não tem o perigo de você pegar uma imagem como um professor encontra livremente na internet e na hora de ampliar, né, de projetar essa imagem num projetor ou numa lousa digital, na sala de aula, ele perde resolução, perde qualidade. Aqui no Britânica ImagiQuest isso não acontece porque todas as imagens estão em alta resolução. Uma outra questão interessante é a questão sobre os direitos autorais dessa imagem. Todas as imagens dentro do Britânica ImagiQuest podem ser usadas no ambiente escolar, tanto no site da escola, como num blog do professor, como numa prova. As imagens podem ser baixadas para as apresentações dos professores. Então, em todo o ambiente escolar, os alunos, os professores podem fazer o uso dessas imagens. A secretaria da escola pode necessitar de imagens para um jornalzinho eletrônico para ser enviado aos pais, para o site da escola. E a escola pode utilizar, então, o Britânica ImagiQuest, a escola que tem a licença de uso do Britânica ImagiQuest, pode estar utilizando essas imagens para essas finalidades. Se eu digitar aqui na busca Rio Tocantins, uma outra vantagem, a Britânica ImagiQuest assegura para o professor que esta é uma imagem do Rio Tocantins. Quando nós estamos pesquisando imagens livremente na internet, às vezes eu estou usando a imagem de um rio indevido, eu coloco o Rio Tocantins, mas estou usando uma imagem do Rio Araguaia. Aqui no Britânica ImagiQuest isso não acontece, porque os professores, os alunos podem ficar tranquilos com relação à segurança, à confiança das informações. Ele é um banco curado, existe todo um trabalho editorial. Então, resumindo novamente, né, as vantagens: imagens 100% em alta resolução, toda a questão dos direitos autorais para uso na escola liberado, nenhum professor vai utilizar imagens e aluno que ele não tem o direito de uso, e a questão da segurança das informações. O professor também pode utilizar álbuns
prontos que a Britânica já selecionou previamente para ele contar histórias, para ele encerrar uma atividade só através de imagens. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de álbuns aqui previamente selecionados pela Britânica, como por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Quando eu clico nesse álbum, eu tenho uma introdução sobre essa temática, uma série de imagens para que eu possa trabalhar na minha sala de aula e ir discorrendo sobre a temática da Primeira Guerra Mundial só através da contação de imagens. Essa é uma alternativa que os professores têm ao utilizar o Britannica ImageQuest. Bastante interessante. Uma outra forma é que o próprio professor crie os seus álbuns de imagens. Então, quando o professor clica aqui em ideias de projetos, nós sugerimos como montar o seu dicionário de imagens, utilizar então as imagens para contar histórias, como concluir, algumas sugestões, né, de otimização de projetos através de imagens. No caso, eu já estou logada aqui, né, com a minha conta como professora, e eu tenho um álbum aqui de rios brasileiros. Então, por exemplo, para minha turma de geografia no 5º ano, antes de chegar na sala de aula, eu já previamente selecionei algumas imagens, então, de animais e rios brasileiros, o rio Amazonas, um golfinho do rio Amazonas, e durante a minha sala de aula eu posso ir navegando aqui no meu álbum, Rio São Francisco, Rio Tocantins, um animal do Rio Tocantins, e ir trabalhando com os meus alunos, navegando pelas imagens. Se o professor quiser pesquisar por alguma coleção específica, ele pode, porque a Enciclopédia Britânica reuniu nesse único local chamado Britannica ImageQuest cerca de 50 grandes bancos mundiais de imagens. E quando você clica aqui em navegar por todas as coleções, você pode ver o nome de todos esses bancos. Então, além da coleção de imagens da própria Enciclopédia Britânica, nós temos grandes bancos como o National Geographic, Chicago History Museum, British Library, DK Images. Eu posso clicar, por exemplo, no British Library e para essa coleção, navegar na coleção somente do British Library. Então, eu posso encontrar uma informação pela coleção, né? Aqui eu apliquei o filtro de British Library e aí eu posso selecionar também. Se eu quero filtrar esse resultado só por coleção ou por formato, eu posso trabalhar só as imagens de British Library quadradas. Por exemplo, se eu estou buscando para o meu blog como professora, e aí o banco vai filtrar, então, está trazendo 77 imagens dessa coleção, somente imagens quadradas, e eu vou escolher a imagem que eu quero usar para o meu blog. Ou, como eu fiz no início, eu posso pesquisar uma imagem, então, pela palavra rocha sedimentar. E aqui eu não encontrei porque eu estou usando o filtro os filtros, então, de British Library quadrado. Então, eu não tenho imagem de rocha sedimentar desse banco e quadradas. Mas se eu remover esses filtros, vocês vão observar que eu venho com 1.452 imagens de todas as coleções. Se eu quiser uma coleção específica, eu vou selecionar aqui. No caso agora, eu quero somente imagens, então, na horizontal, para o site, por exemplo, da escola, uma temática que eu estou trabalhando de rocha sedimentar, e eu tenho as imagens, então, dessa temática na horizontal, para que eu possa escolher a foto que melhor se aplica ao meu projeto. Este, então, de forma bastante resumida, é o Britannica ImageQuest, o grande banco de imagens que foi desenvolvido para uso na educação, para que as escolas, os professores, os alunos possam encontrar de forma bastante simples uma grande quantidade de imagens, todas em alta resolução, com as questões dos direitos aprovados para uso na educação.